Helena, uma mulher marcada pelo passado e disposta a proteger sua filha a qualquer custo, cruza o caminho do poderoso Eduardo Monteiro, um milionário cercado de segredos. O que começa como um encontro improvável se transforma em uma paixão arrebatadora, mas também em uma guerra contra Beatriz, uma rival implacável, e Ramiro, um homem capaz de tudo para destruí-los. Entre amores proibidos, traições, chantagens e revelações inesperadas, a pergunta é inevitável: será que o amor verdadeiro consegue sobreviver quando todos os inimigos parecem conspirar contra ele? Rosa, uma história de romance, suspense e reviravoltas que vai prender sua atenção até o último capítulo. Antes de começarmos esta emocionante história, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o seu like e polegar apontando para cima. Assim, você não perde nenhum dos próximos capítulos desta novela cheia de romance, drama e reviravoltas. Na imensa mansão dos Monteiro, o silêncio era quase absoluto. Os empregados caminhavam de um lado para o outro, sempre em passos contidos, evitando chamar a atenção. Afinal, o dono da casa, Eduardo Monteiro, um jovem milionário herdeiro de uma fortuna colossal, era conhecido por sua frieza e por nunca se misturar com ninguém da equipe. Eduardo havia herdado a empresa do pai após sua morte precoce. Desde então, passava os dias mergulhado em reuniões, papéis e contratos. Poucos conheciam a dor que ele escondia, a perda não apenas do pai, mas também da confiança em qualquer tipo de afeto verdadeiro. Para ele, as pessoas só se aproximavam por interesse. Naquele mesmo dia, Helena, uma das funcionárias da limpeza, trabalhava na sala principal acompanhada de sua filha, Clara, uma garotinha de 5 anos. A menina, curiosa, observava o milionário sentado em uma poltrona de couro, analisando documentos. O semblante dele parecia duro, mas Clara, inocente como só uma criança pode ser, não via perigo, apenas alguém solitário. Enquanto a mãe estava ocupada esfregando o chão, Clara, com suas pequenas mãos cobertas por luvas amarelas de brincar de ajudar a mamãe, segurava um biscoito. Caminhou até Eduardo sem hesitar. "Quer um biscoito, moço?" perguntou, estendendo-o com um sorriso sincero. Eduardo ergueu os olhos, surpreso. Nenhum adulto ousava se aproximar dele sem permissão, muito menos uma criança. Por um instante, pensou em ignorar, mas algo em seu olhar puro o desarmou. Ele aceitou o biscoito e, pela primeira vez em meses, sorriu de verdade. Helena, assustada, correu até a filha. "Clara! Não incomode o senhor Eduardo!" disse nervosa, abaixando-se para pegá-la no colo. Mas, para a surpresa dela, Eduardo respondeu: "Está tudo bem." E olhando para a menina, completou: "Obrigado pelo biscoito. Foi o melhor presente que recebi em muito tempo." Helena ficou sem palavras. Nunca tinha ouvido o patrão falar de forma tão gentil. Naquele instante, sem que ninguém imaginasse, algo começou a mudar. O coração gelado do milionário dera seu primeiro sinal de aquecer. Eduardo passou a observar Helena de outra forma. A dignidade silenciosa dela, o carinho com que educava a filha, a simplicidade que tanto contrastava com sua vida luxuosa, tudo aquilo despertava nele uma curiosidade inédita. Mas nem todos da mansão estavam contentes com a aproximação. Beatriz, a administradora da casa e antiga amiga da família Monteiro, observava de longe. Ela sempre sonhara em conquistar Eduardo, e a ideia de uma simples faxineira chamar sua atenção a deixava furiosa. O que começou com um inocente biscoito estava prestes a desencadear uma série de acontecimentos que mudariam para sempre o destino de todos. Eduardo Monteiro não conseguia tirar da cabeça a cena simples que havia vivido naquela manhã. O gesto da pequena Clara, oferecendo-lhe um biscoito, parecia insignificante para qualquer pessoa, mas para ele, que há anos vivia cercado por pessoas interesseiras e bajuladoras, foi um choque de sinceridade. Enquanto a mãe estava ocupada esfregando o chão, Clara, com suas pequenas mãos cobertas por luvas amarelas de brincar de ajudar a mamãe, segurava um biscoito. Caminhou até Eduardo sem hesitar. "Quer um biscoito, moço?" perguntou, estendendo-o com um sorriso sincero. Eduardo ergueu os olhos, surpreso. Nenhum adulto ousava se aproximar dele sem permissão, muito menos uma criança. Por um instante,
Pensou em ignorar, mas algo em seu olhar puro desarmou. Ele aceitou o biscoito e, pela primeira vez em meses, sorriu de verdade. Helena, assustada, correu até a filha. Clara! Não incomode o Sr. Eduardo! Disse nervosa, abaixando-se para pegá-la no colo. Mas, para a surpresa dela, Eduardo respondeu. Está tudo bem. E olhando para a menina, completou, obrigado pelo biscoito. Foi o melhor presente que recebi em muito tempo. Helena ficou sem palavras. Nunca tinha ouvido o patrão falar de forma tão gentil. Naquele instante, sem que ninguém imaginasse, algo começou a mudar. O coração gelado do milionário dera seu primeiro sinal de aquecer. Eduardo passou a observar Helena de outra forma. A dignidade silenciosa dela, o carinho com que educava a filha, a simplicidade que tanto contrastava com sua vida luxuosa, tudo aquilo despertava nele uma curiosidade inédita. Mas nem todos da mansão estavam contentes com a aproximação. Beatriz, a administradora da casa e antiga amiga da família Monteiro, observava de longe. Ela sempre sonhara em conquistar Eduardo, e a ideia de uma simples faxineira chamar sua atenção a deixava furiosa. O que começou com um inocente biscoito estava prestes a desencadear uma série de acontecimentos que mudariam para sempre o destino de todos. Eduardo Monteiro não conseguia tirar da cabeça a cena simples que havia vivido naquela manhã. O gesto da pequena Clara, oferecendo-lhe um biscoito, parecia insignificante para qualquer pessoa, mas para ele, que há anos vivia cercado por pessoas interesseiras e bajuladoras, foi um choque de sinceridade. Assustada, Helena voltou ao trabalho em silêncio, mas o coração estava apertado. Ela sabia que não tinha culpa, mas também não queria perder o emprego que sustentava sua filha. Enquanto isso, Eduardo, sem imaginar a ameaça que Beatriz havia feito, começou a planejar uma forma de se aproximar ainda mais de Clara. Decidiu que no dia seguinte a surpreenderia com um presente especial. À noite, Helena contou à filha para não incomodar mais o patrão. Mas Clara, inocente, respondeu. Mamãe, o moço é bom. Ele sorriu para mim. Helena suspirou, abraçando-a. Só tenha cuidado, meu anjo. Às vezes, as pessoas não são o que parecem. Mal sabia ela que Eduardo, naquele exato momento, refletia em seu escritório. Pela primeira vez em anos, desejava quebrar as barreiras que ele mesmo havia erguido ao redor de seu coração. Mas o caminho que se abria seria cheio de desafios. E, nas sombras, Beatriz já tramava seu próximo passo para impedir que aquela aproximação inocente florescesse em algo maior. Na manhã seguinte, Clara correu pelos corredores da mansão, rindo enquanto sua mãe tentava acompanhá-la. Helena, já cansada de chamá-la, quase não percebeu Eduardo parado no hall de entrada, observando a cena com um raro brilho nos olhos. Bom dia, Helena. Disse ele, chamando a atenção dela. Helena, envergonhada, segurou a filha pela mão. Senhor Eduardo, me desculpe. Ela não costuma ser tão agitada. Eduardo sorriu de leve. Não se preocupe. Crianças precisam de espaço para serem crianças. Clara se escondeu atrás da mãe, mas logo estendeu a mão para o milionário. Trouxe um desenho para você. Disse, entregando-lhe um papel colorido com um lápis de cera. Eduardo pegou o desenho e ficou alguns segundos em silêncio. Era uma figura simples, 3 pessoas de mãos dadas, um homem, uma mulher e uma criança. Você desenhou sua família? Perguntou. Clara balançou a cabeça. É você, eu e a mamãe. O coração de Helena disparou. Clara! Exclamou, tentando repreendê-la, mas Eduardo a interrompeu. Eu adorei. Disse com um sorriso verdadeiro. Obrigado, Clara. Enquanto a menina corria para brincar, Helena se aproximou, aflita. Senhor Eduardo, me desculpe. Ela ainda não entende. Helena, interrompeu ele, olhando nos olhos dela. Não precisa se desculpar. Talvez sua filha veja coisas que nós, adultos, já esquecemos como enxergar. Um silêncio constrangedor se formou, quebrado apenas pelo riso distante de Clara. Mas, de longe,
Beatriz observava a cena com os olhos cheios de rancor. Mais tarde, em seu escritório, ela pegou o telefone e ligou para alguém misterioso. As coisas estão saindo do controle. Eduardo está cada vez mais próximo daquela faxineira e da filha dela. Não posso permitir que isso continue. Do outro lado da linha, uma voz masculina respondeu friamente. Tenha paciência. Se ele realmente estiver envolvido com essa mulher, logo daremos um jeito de virar o jogo. Naquele mesmo dia, Eduardo surpreendeu Helena com uma proposta. Gostaria de levar você e Clara para um passeio nos jardins amanhã. Acredito que ela vá gostar. Helena hesitou. Eu não sei se é apropriado, Sr. Eduardo. Por favor, me chame de Eduardo. E não se preocupe, será algo simples. Quero apenas agradecer pelo que vocês trouxeram à minha vida nesses últimos dias. Helena sentiu seu coração balançar. Havia algo em Eduardo que a atraía, apesar de todas as diferenças entre eles. Mas as palavras ameaçadoras de Beatriz ecoavam em sua mente. Naquela noite, ao colocar Clara para dormir, Helena pensou em desistir do passeio. Porém, ao ver o sorriso inocente da filha, lembrou-se de como a menina estava feliz em ter feito um novo amigo. Talvez não seja tão errado assim, murmurou, acariciando os cabelos da filha. Do lado de fora do quarto, sem que Helena percebesse, Beatriz ouvia tudo. Então vocês vão passear juntos, sussurrou para si mesma, com um sorriso sombrio. Pois eu garanto que esse será o começo do fim. O vento soprou forte naquela noite na mansão, como se pressagiasse que segredos estavam prestes a vir à tona, segredos capazes de mudar para sempre a vida de Helena, Clara e Eduardo. O sol brilhava forte naquela manhã, iluminando os jardins exuberantes da mansão Monteiro. Helena vestiu Clara com um simples vestidinho azul, o mais bonito que a filha tinha, e tentou se convencer de que aquele passeio não passava de uma gentileza do patrão. Mas, no fundo, seu coração batia mais rápido do que gostaria de admitir. Eduardo já os aguardava próximo à fonte central. Estava mais descontraído do que de costume, usando roupas leves e sem a expressão dura que geralmente carregava. Quando viu Clara correndo em sua direção, abriu um sorriso que surpreendeu até a si mesmo. Bom dia, princesa, disse, abaixando-se para recebê-la. Está pronta para explorar os jardins? Sim. Respondeu ela animada, segurando sua mão. Helena aproximou-se, ainda um pouco receosa. Espero que não seja incômodo para o senhor. Para mim, é um prazer, interrompeu Eduardo, olhando-a nos olhos. E por favor, sem formalidades. Hoje, quero apenas aproveitar o dia com vocês. Caminharam juntos pelos jardins, e Eduardo mostrava as flores raras que mandava trazer de vários lugares do mundo. Clara se encantava com cada detalhe, fazendo perguntas inocentes que arrancavam risadas de Eduardo. Helena observava a cena em silêncio, surpresa com a mudança no patrão. Ele parecia genuinamente feliz. Em certo momento, Eduardo ajudou Clara a colher uma rosa e a entregou à menina, que imediatamente correu até a mãe. É para você, mamãe, disse Clara, estendendo a flor. Helena sentiu os olhos marejarem. Eduardo, vendo a emoção dela, comentou suavemente. Sua filha tem um coração puro, como o da mãe. O clima entre eles ficou carregado de uma ternura difícil de disfarçar. Helena desviou o olhar, temendo que seu coração a traísse. Mas, escondida atrás de uma das colunas da varanda, Beatriz observava tudo. O ciúme queimava dentro dela. Cada sorriso trocado, cada olhar cúmplice, era como uma faca cravada em seu orgulho. Mais tarde, enquanto Clara corria atrás de borboletas, Eduardo e Helena caminharam lado a lado. Faz tempo que não me sinto assim, confessou Eduardo. A leveza, a paz. Helena, com a voz baixa, respondeu. Às vezes, a paz está nas coisas mais simples. Ele a encarou por alguns segundos, e o mundo pareceu parar. Mas, antes que pudesse dizer algo mais, Clara voltou correndo, interrompendo o momento. Quando o passeio terminou, Eduardo levou-as até a entrada da mansão. Clara, exausta de tanto brincar, já cochilava no colo da mãe. Obrigado por aceitarem vir, disse ele.
Espero que possamos repetir. Helena hesitou, mas sorriu timidamente. Ver Clara feliz, já valeu a pena. Eduardo observou enquanto mãe e filha se afastavam, e teve certeza, queria aquelas duas em sua vida. Porém, naquela mesma noite, Beatriz entrou sorrateira no escritório do milionário. Sobre a mesa, encontrou o desenho que Clara havia lhe dado dias antes. Com um olhar venenoso, murmurou: "Não vou deixar que uma faxineira roube o que deveria ser meu." E, com um movimento rápido, guardou o desenho na bolsa. Tinha em mente um plano cruel: transformar a inocência de Clara em uma arma contra Helena. O que parecia ser apenas um doce passeio de domingo, na verdade, foi o início de uma tempestade que se aproximava. A mansão Monteiro parecia mais iluminada depois do passeio. Clara estava radiante, contando para todos os empregados que tinha brincado nos jardins com o moço bondoso. Eduardo, por sua vez, parecia mais leve, até sorridente. Mas para Beatriz, cada riso daquela criança era um veneno lento, corroendo sua paciência. Naquela manhã, ao encontrar Helena no corredor, Beatriz forçou um sorriso falso. "Bom dia, Helena." "Bom dia, dona Beatriz." "Vejo que sua filha está encantada com o patrão", disse ela, com uma ponta de veneno na voz. Helena apenas abaixou a cabeça. "Ele foi muito gentil conosco." "Gentil demais", retrucou Beatriz, aproximando-se. "Não se iluda. Eduardo é um homem de negócios. Tudo que ele faz tem um propósito. Não pense que sua amizade é algo real." Helena engoliu em seco. "Eu nunca." "Cuidado", interrompeu Beatriz, sussurrando bem perto de seu ouvido. "Uma escorregada, e você perde não apenas o emprego, mas também o teto sobre sua cabeça." Com o coração apertado, Helena voltou ao trabalho. Mas Clara, inocente, corria feliz pela mansão, sem perceber as sombras que rondavam sua mãe. Mais tarde, Eduardo chamou Helena ao escritório. "Quero agradecer novamente pelo passeio de ontem. Clara é uma menina especial." Ele fez uma pausa, olhando diretamente para ela. "E você também, Helena." Helena sentiu o rosto corar. "Não sei o que dizer, senhor Eduardo." "Já disse para me chamar de Eduardo." O tom dele era quase suplicante. "Por favor." "Eduardo", sussurrou, sentindo o coração acelerar. Antes que pudessem continuar, a porta se abriu de repente. Beatriz entrou, fingindo surpresa. "Oh, desculpem. Não sabia que estavam ocupados." Mas seus olhos analisaram cada detalhe da cena. Eduardo franziu o senho, irritado com a interrupção. "O que deseja, Beatriz?" "Apenas trazer os relatórios financeiros que me pediu." Ela deixou uma pasta sobre a mesa e lançou um olhar disfarçado de desprezo para Helena. "Espero não estar atrapalhando." Quando saiu, Beatriz caminhou até seu quarto com passos firmes. Pegou o desenho que roubara do escritório de Eduardo e olhou para ele com malícia. "Se é isso que aproxima vocês, então será isso que vou usar para afastá-los." No dia seguinte, enquanto Helena limpava os corredores, um dos empregados trouxe uma notícia. "Dona Helena, encontraram esse papel perto da sala de estar." Era o desenho de Clara, agora rasgado ao meio. Helena reconheceu imediatamente e sentiu o coração despencar. Clara, ao ver o desenho destruído, começou a chorar. "Mamãe, por que fizeram isso?" Helena não soube o que responder. Mais tarde, Eduardo encontrou a cena e tentou consolar a menina. "Não se preocupe, Clara. Vou guardar seu desenho em um lugar seguro." Mas Helena, segurando as lágrimas, percebeu que alguém estava tentando jogar contra ela. Enquanto mãe e filha se abraçavam, Beatriz observava de longe com um sorriso de triunfo. "Isso é só o começo", murmurou. Mal sabia ela que Eduardo, desconfiado, já começava a perceber que havia algo de errado acontecendo dentro de sua própria casa. Naquela semana, a mansão Monteiro foi tomada por preparativos. Eduardo receberia empresários, políticos e personalidades influentes em uma festa de gala. Era o evento mais aguardado do ano, e todos os olhos estariam voltados para ele.
Helena, acostumada a ficar invisível durante esses grandes encontros, trabalhava dobrado para garantir que tudo estivesse impecável. Clara, encantada com o movimento de flores, pratos e vestidos, perguntava a cada minuto: Mamãe, será que eu também vou poder ver a festa? Helena sorria com tristeza. Não, meu amor. Esse tipo de festa não é para nós. Mas, no fundo, Eduardo pensava diferente. Desde o passeio nos jardins, não conseguia tirar Helena da cabeça. Decidiu, então, que naquela noite ela não seria apenas uma empregada invisível. Pouco antes do evento, chamou-a discretamente até seu escritório. Helena, quero que esteja presente na festa. Ela regalou os olhos. Mas, senhor Eduardo, eu não tenho roupas adequadas, nem sei como me portar diante de pessoas tão importantes. Eduardo sorriu de leve. Já providenciei tudo. Um vestido aguarda em seu quarto. Confie em mim. Helena tentou protestar, mas a firmeza no olhar dele a silenciou. Horas depois, quando desceu as escadas com o vestido azul profundo que ele havia escolhido, todos pararam para olhar. Até os empregados, que a conheciam há anos, mal a reconheceram. Eduardo, do outro lado do salão, interrompeu sua conversa com investidores e ficou imóvel ao vê-la. Seus olhos brilhavam, e pela primeira vez em muito tempo, ele esqueceu do mundo ao redor. Beatriz, que estava impecável em um vestido de gala dourado, quase deixou a taça de champanhe cair ao ver Helena entrando. Não pode ser, murmurou entre dentes. Eduardo aproximou-se de Helena, oferecendo a mão. Posso ter a honra desta dança? Eu não sei dançar, Eduardo. Então dance comigo e deixe que eu guie. Enquanto rodopiavam pelo salão, os convidados murmuravam, intrigados com a presença daquela mulher simples ao lado do milionário. Quem é ela? Cochichavam alguns. Uma nova namorada? Arriscava outro. Beatriz, tomada pelo ciúme, não suportava ver Helena ganhando olhares e elogios. Decidiu agir. Aproximou-se de um grupo de senhoras influentes, e com sua voz doce e venenosa, começou a espalhar. Coitada, mal sabe ela que Eduardo só sente pena. Ele sempre teve esse coração generoso com as funcionárias. É questão de tempo até que se canse. Enquanto isso, Helena, mesmo nervosa, sentia-se protegida nos braços de Eduardo. Havia algo naquele momento que parecia maior do que qualquer medo. Após a dança, ele a conduziu até um canto mais reservado do jardim iluminado por lanternas. Helena, disse em voz baixa, eu sei que tudo isso é novo para você, mas quero que saiba que sua presença significa muito para mim. Helena, emocionada, tentou responder, mas foi interrompida por uma voz fria. Eduardo, posso falar com você um instante? Era Beatriz, que surgia das sombras, forçando um sorriso falso. É algo urgente. Eduardo franziu o senho, sem esconder a contrariedade. Depois, Beatriz. Estou ocupado. Tenho certeza de que vai querer ouvir isso agora. Retrucou, com um olhar que deixava claro, havia algo perigoso prestes a ser revelado. Helena sentiu o coração gelar. O que Beatriz estaria prestes a fazer? O jardim estava iluminado por lanternas cintilantes, mas a tensão era tão densa que parecia apagar qualquer brilho. Eduardo segurava a mão de Helena quando Beatriz se aproximou, sorrindo de forma venenosa. Eduardo, disse, inclinando-se para perto dele, eu realmente não posso esperar. Trata-se do seu futuro. Helena tentou se afastar, mas Eduardo apertou sua mão, transmitindo confiança. Fale logo, Beatriz. Ela lançou um olhar rápido para Helena e sorriu como quem saboreia a vitória. Você sabe que eu sempre me preocupei com sua reputação. Fez uma pausa dramática, observando o desconforto da rival. O que vão pensar quando descobrirem que está se envolvendo com uma empregada? O silêncio caiu como uma lâmina. Helena sentiu o rosto corar, e as mãos começaram a tremer. Eduardo, porém, manteve-se firme. Quem está me julgando é você, Beatriz. E saiba que não tenho nada a esconder. Beatriz arqueou as sobrancelhas, fingindo surpresa.
Então não se importa que todos saibam? Porque eu mesma posso garantir que essa fofoca se espalhe pelo salão em minutos. Helena tentou intervir, a voz baixa, quase um sussurro. Eduardo, talvez seja melhor eu voltar para o meu quarto. Não. Eduardo foi categórico, encarando Beatriz. Ninguém vai afastá-la de mim. Antes que Beatriz pudesse retrucar, Clara surgiu correndo pelo jardim, tendo escapado da babá. Mamãe! Gritou, abraçando Helena. Beatriz arregalou os olhos. Essa criança está aqui? Disse, fingindo indignação. Eduardo, isso é inaceitável. Uma festa de gala não é lugar para... Mas ela não conseguiu terminar. Eduardo se abaixou, pegou Clara no colo e disse: O lugar dela é onde eu estiver. O coração de Helena se apertou. Nunca imaginou ver o homem mais poderoso que já conhecera segurar sua filha com tamanha ternura. Beatriz, sentindo a derrota se aproximar, mudou de tática. Aproximou-se de Eduardo e sussurrou, de modo que Helena não pudesse ouvir. Você não sabe quem ela realmente é. Essa mulher tem segredos, Eduardo. Segredos que podem arruinar sua vida. Eduardo a encarou, irritado. Explique-se. Beatriz sorriu friamente. Não aqui. Mas se quiser proteger seu nome, vai precisar abrir os olhos. E, sem esperar resposta, afastou-se pelo jardim, deixando um rastro de dúvidas. Helena, vendo o olhar pensativo de Eduardo, sentiu um frio percorrer sua espinha. O que ela disse para você? Perguntou, insegura. Eduardo respirou fundo e respondeu apenas: Nada que vá mudar o que sinto agora. Tocou a mão dela, tentando transmitir confiança, mas no fundo sua mente estava em guerra. Enquanto voltavam ao salão, Helena tinha a sensação de que aquela noite marcava o início de algo muito maior. O romance que nascia entre ela e Eduardo estava agora ameaçado por segredos que Beatriz prometera revelar. E no fundo do salão, com uma taça de champanhe nas mãos e o sorriso de quem armava sua próxima jogada, Beatriz observava, satisfeita. Está só começando, querida Helena. Em breve, Eduardo vai enxergar quem você realmente é. A festa terminou em clima de aparente tranquilidade, mas a mente de Eduardo estava tomada pelas palavras envenenadas de Beatriz. Helena, ao lado de Clara, sorria sem perceber a batalha silenciosa que se formava. Na manhã seguinte, Beatriz iniciou sua jogada. Chamou discretamente a governanta da mansão, Dona Celina, mulher de confiança da família, e deixou escapar, como quem não quer nada. É triste ver certas pessoas se aproveitando da bondade do Sr. Eduardo. Do que está falando, Dona Beatriz? Questionou Celina, desconfiada. Beatriz suspirou, teatral. Helena. Uma mulher com um passado complicado. É claro que Eduardo não sabe. Mais cedo ou tarde, tudo virá à tona. As palavras foram suficientes para plantar a dúvida. Em poucas horas, o rumor já corria pelos corredores da mansão. Enquanto isso, Eduardo chamava Helena em seu escritório. Preciso saber, há algo que você não me contou sobre seu passado? Perguntou, com um olhar sério. Helena ficou em choque. Por que essa pergunta? Beatriz insinuou, que você esconde algo. Ele respirou fundo. Quero ouvir de você. Os olhos de Helena se encheram de lágrimas. Eduardo, meu único segredo é ter sobrevivido. Fiz o que precisei para criar Clara sozinha. Se isso for um crime, então sou culpada. Eduardo se aproximou, segurando sua mão. Eu não acredito em Beatriz. Mas preciso estar preparado se ela resolver agir contra você. Enquanto isso, Beatriz subia para seu quarto e abria uma caixa de veludo onde guardava documentos antigos. Entre eles, uma certidão e alguns papéis amarelados pelo tempo. Vamos ver como Eduardo reagirá quando souber disso, murmurou, satisfeita. Naquela mesma noite, Beatriz interceptou Clara no jardim. Olá, minha querida, disse com voz doce. Está brincando sozinha? Clara, inocente, respondeu. Mamãe está ajudando o Sr. Eduardo.
Ele prometeu que vamos passear de novo. Beatriz se inclinou, sorrindo de forma enigmática. Que bom, mas você sabia que sua mãe guarda segredos? Segredos? Perguntou Clara, confusa. Sim. E quando seu amigo Eduardo descobrir, talvez ele não queira mais vocês aqui. Clara correu assustada para os braços da mãe, chorando. Mamãe, a dona Beatriz disse que o senhor Eduardo vai nos mandar embora. Helena, atônita, tentou acalmá-la. Mas dentro de si, o medo voltou com força. Na mesma hora, Eduardo encontrou as duas. O que aconteceu? Perguntou, preocupado. Helena, com lágrimas nos olhos, respondeu. É Beatriz. Ela não vai parar até nos destruir. Eduardo cerrou os punhos. Então está na hora de eu descobrir exatamente do que ela está falando. Do outro lado do corredor, Beatriz observava com um sorriso vitorioso. Prepare-se, Helena. A próxima peça do meu jogo será a mais dolorosa. O clima na mansão Monteiro estava cada vez mais pesado. Os empregados cochichavam pelos corredores, os olhares curiosos se multiplicavam, e Helena sentia que a qualquer instante tudo poderia desmoronar. Eduardo, determinado a descobrir a verdade, chamou Beatriz em sua biblioteca. Você vive insinuando que Helena esconde algo. Quero provas. Agora. Beatriz, fingindo ofensa, colocou a mão no peito. Provas? Eduardo, eu só quero proteger você. Mas se insiste, tirou de sua bolsa um envelope antigo e o entregou. Leia por si mesmo. Eduardo abriu o envelope e encontrou documentos amarelados, uma certidão de nascimento e recortes de jornais antigos. Seu olhar se estreitou. O que é isso? O passado de Helena. Beatriz sorriu friamente. O pai de Clara não morreu como ela conta. Ele foi preso por fraude e roubo. E sabe quem era a cúmplice dele? Eduardo sentiu um choque percorrer seu corpo. Está insinuando que Helena... Não estou insinuando, estou mostrando. Apontou para uma reportagem. Eles viviam juntos quando tudo aconteceu. Acha mesmo que ela não sabia? Enquanto isso, Helena ajudava Clara a dormir quando Dona Celina entrou, visivelmente incomodada. Helena, preciso ser honesta, correm boatos sobre seu passado. Helena ficou pálida. Boatos? Que seu marido não morreu como você disse, mas que está vivo, preso. É verdade? As lágrimas brotaram nos olhos de Helena. Eu nunca menti, apenas, nunca quis expor Clara a essa vergonha. O pai dela nos abandonou quando fomos mais vulneráveis. Ele escolheu o crime, e eu escolhi sobreviver. Na biblioteca, Eduardo fechava os documentos com força. Mesmo que isso seja verdade, não prova que Helena fez parte de nada. Beatriz riu baixo. Ah, Eduardo, o coração cega os homens mais inteligentes. Você vai arriscar sua reputação por uma mulher que pode estar manchada? Naquele instante, Helena entrou na sala, pálida, segurando o choro. Eduardo, preciso falar com você. Seus olhos encontraram um envelope sobre a mesa. Então, ela já contou. O silêncio era pesado. Eduardo a olhou, dividido entre a dor e o desejo de confiar. Helena, é verdade? Ela respirou fundo, com a voz trêmula. Sim. O pai de Clara está vivo, e ele está preso. Mas eu não tenho nada a ver com os crimes dele. A única coisa da qual sou culpada é de ter tentado proteger minha filha dessa verdade cruel. Beatriz cruzou os braços, vitoriosa. Viu? Nem ela pode negar. Eduardo se levantou, aproximou-se de Helena e segurou seu rosto com as mãos. Eu não ligo para o que aconteceu antes de você entrar na minha vida. O que importa é quem você é agora. Helena chorou, aliviada, mas Beatriz não desistiu. Você vai se arrepender, Eduardo. Um escândalo pode destruir tudo o que construiu. Ele se virou para ela, firme. Prefiro enfrentar um escândalo a viver sem a mulher que amo. Beatriz sentiu o chão fugir debaixo dos pés.
Pela primeira vez, sua arma parecia não ter surtido efeito. Mas dentro dela, a raiva crescia como fogo. Se o passado não a destruir, eu mesma vou fazê-lo. A revelação do passado de Helena abalou a mansão, mas não da forma como Beatriz esperava. Eduardo continuava firme ao lado dela, e isso apenas aumentava o ódio que consumia a ex-noiva. Naquela noite, sozinha em seu quarto, Beatriz encarava seu reflexo no espelho, os olhos brilhando de rancor. Se ele não a deixar por causa da vergonha, eu vou obrigá-lo. Sussurrou para si mesma. No dia seguinte, Helena acordou com uma sensação estranha. Clara brincava alegremente, mas ela percebia olhares diferentes dos empregados. Alguns a cumprimentavam com frieza, outros desviavam os olhos. Beatriz havia espalhado sua versão da história, e a mansão inteira parecia julgá-la em silêncio. Eduardo tentou tranquilizá-la. Helena, deixe que falem. Eu confio em você. Mas e se sua reputação for arruinada por minha causa? Ela perguntou, aflita. Ele segurou suas mãos. Minha reputação não vale mais do que a chance de ser feliz. Essas palavras a confortaram, mas o medo ainda rondava seu coração. Enquanto isso, Beatriz fazia uma visita a um homem misterioso em uma casa afastada. Preciso da sua ajuda, disse, entregando-lhe um envelope recheado de dinheiro. Quero que encontre provas, ou invente-as, se for preciso, que liguem Helena aos crimes do ex-marido. O homem, um investigador sem escrúpulos, sorriu. Por esse valor, posso garantir que Eduardo nunca mais confiará nela. De volta à mansão, Beatriz tramava sua segunda jogada. Durante um jantar com convidados importantes, conseguiu que o assunto recaísse sobre o valor da honestidade nos negócios. Com falsa inocência, lançou a pergunta. Eduardo, e se descobríssemos que alguém próximo de nós já viveu cercado por crimes? Acreditaria que essa pessoa é confiável? O salão silenciou. Todos esperaram a resposta. Eduardo, firme, respondeu. Todos merecem uma segunda chance, principalmente quando a culpa não é deles. Beatriz sorriu falsamente, mas por dentro queimava de ódio. Naquela noite, Helena recebeu uma carta anônima deixada em sua porta. Ao abri-la, encontrou apenas uma frase escrita em letras apressadas. O passado volta sempre. Você não vai escapar. O papel tremia em suas mãos quando Eduardo entrou no quarto. O que aconteceu? Perguntou, preocupado. Ela mostrou a carta, com lágrimas nos olhos. Estão tentando me destruir, Eduardo. Ele a abraçou com força. Então vamos enfrentar isso juntos. Do lado de fora, escondida no corredor, Beatriz observava com um sorriso gélido. Aproveite, Helena. Porque logo seu mundo vai desmoronar. A manhã seguinte trouxe um céu nublado, refletindo o clima pesado na mansão Monteiro. Helena tentava manter a calma enquanto Clara brincava no jardim, mas seu coração estava em alerta desde que receberá a carta anônima. Do outro lado da cidade, em um escritório escuro e cheio de papéis espalhados, o investigador contratado por Beatriz analisava antigos processos. Seu nome era Ramiro, um homem conhecido por conseguir verdades convenientes em troca de dinheiro. Se a senhorita Beatriz quer um passado sujo para essa mulher, eu vou entregá-lo. Murmurou, sorrindo com malícia. Na mansão, Eduardo notava a tensão de Helena. Você ainda está pensando naquela carta? Perguntou, tocando sua mão. Como não pensar? Ela respondeu, aflita. E se for alguém que realmente sabe de algo, alguém perigoso? Eu prometo que nada vai acontecer com você nem com Clara. Eduardo disse, firme. Vou aumentar a segurança. Enquanto ele falava, Beatriz fingia preocupação. Eduardo, ouvi dizer que uma carta anônima foi deixada no quarto de Helena, isso é gravíssimo. Talvez ela traia esse tipo de ameaça por causa do passado. Eduardo a encarou com frieza. Se descobrirmos que você tem alguma ligação com isso, Beatriz, não haverá perdão. À noite, Helena levava Clara para dormir quando ouviu passos no corredor. Um homem alto, de chapéu, parou diante dela. Dona Helena?
Perguntou com um sorriso sombrio. Quem é o senhor? Ela questionou, assustada. Ramiro. Fui contratado para investigar você. Ele tirou um maço de papéis da pasta. E já encontrei coisas interessantes. O coração de Helena disparou. Isso é invasão de privacidade. Ah, minha senhora, não se engane. Se eu mostrar isso ao senhor Eduardo, você nunca mais colocará os pés nesta mansão. Ela recuou, protegendo Clara atrás de si. O que você quer? Ramiro aproximou-se, a voz baixa. Que colabore comigo. Me dê o que preciso para acabar com essa farsa de romance, e eu desapareço. Caso contrário, eu mesmo conto tudo. Helena estava prestes a gritar quando Eduardo surgiu no corredor. O que está acontecendo aqui? Ramiro rapidamente guardou os papéis. Apenas cumprindo meu trabalho, senhor Monteiro. Fui contratado para trazer a verdade. Eduardo avançou, furioso. Sai agora da minha casa, antes que eu mesmo o expulse. Ramiro inclinou a cabeça, com um sorriso enigmático. Como quiser. Mas não se pode esconder a verdade para sempre. Depois que ele se foi, Helena desabou nos braços de Eduardo. Ele sabe demais, Eduardo. Não sei até onde Beatriz vai com isso. Eduardo acariciou seus cabelos. Então chegou a hora de virarmos o jogo. Não vamos apenas nos defender, Helena. Vamos descobrir até onde Beatriz está disposta a ir. Do lado de fora, Beatriz observava pela janela, satisfeita. Ramiro plantou a semente. Agora é questão de tempo até Eduardo perder a confiança nela. Mas o que ela não sabia era que Helena, cansada de ser caçada, começava a reunir forças para enfrentar seu passado e sua rival. O amanhecer trouxe um ar pesado para a mansão Monteiro. Helena mal dormira depois do encontro com Ramiro. Eduardo, preocupado, permaneceu ao lado dela, mas sabia que o perigo só aumentava. Enquanto tomava café, Helena recebeu discretamente um pequeno envelope entregue por Dona Celina. Encontrei isso no portão. Não sei quem deixou. Disse a governanta. Ao abrir, Helena encontrou uma fotografia antiga, ela e seu falecido marido, ainda jovens, sorrindo em um parque. No verso, uma frase escrita em tinta borrada. Toda máscara um dia cai. Helena apertou o papel entre as mãos, o coração acelerado. Ele não vai parar, murmurou. Eduardo a observava, atento. Helena, precisamos virar esse jogo. Não basta esperar. Mas como? Ela perguntou, aflita. Ele respondeu com firmeza. Descobrindo quem realmente está por trás de Ramiro. Naquela mesma tarde, Helena tomou coragem e foi até a pequena cidade onde crescerá. No cartório local, pediu acesso a documentos antigos de seu marido. Vasculhando registros, encontrou algo surpreendente. Um contrato assinado por Beatriz, anos atrás, garantindo apoio financeiro ao homem que mais tarde se tornaria criminoso. Helena ficou chocada. Então, ela já o conhecia, antes de mim? Com o documento em mãos, voltou para a mansão e mostrou a Eduardo. Veja isso. Beatriz não apenas me acusa, ela mesma teve laços com o passado que tenta usar contra mim. Eduardo leu, incrédulo. Isso muda tudo. Se provarmos essa ligação, será ela quem perderá toda a credibilidade. Enquanto isso, Beatriz comemorava em sua sala de estar, certa de que Ramiro já havia plantado dúvidas suficientes. Logo, Eduardo vai enxergar Helena como realmente é, disse para si mesma. Mas naquela noite, ao tentar visitar Eduardo, foi surpreendida por ele. Beatriz, precisamos conversar. Seu tom era gélido. E desta vez, quero toda a verdade. Ela, ainda confiante, sorriu. Claro, Eduardo. Sobre o quê? Ele colocou o documento sobre a mesa. Sobre seu envolvimento com o homem que você afirma ser um monstro. O rosto de Beatriz empalideceu por um instante, mas rapidamente recuperou a postura. Isso não prova nada. Foi apenas um negócio antigo. Eduardo a encarou, firme.
Então não se importará se eu entregar isso às autoridades. Helena, escondida atrás da porta, ouviu tudo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia vencer aquela guerra. Mas do lado de fora, Ramiro observava a mansão, fumando um cigarro, com um sorriso sinistro. Mal sabem eles que eu tenho cartas muito mais fortes para jogar. A mansão Monteiro estava mergulhada em tensão. Helena e Eduardo acreditavam ter uma prova capaz de derrubar Beatriz, mas o perigo ainda rondava. Na calada da noite, Ramiro invadiu o jardim e deixou uma pasta na varanda do quarto de Helena. Ao abrir, ela encontrou fotografias manipuladas, imagens dela em encontros com seu ex-marido, datadas após a prisão dele. Helena sentiu o mundo girar. "Isso é mentira!" gritou, mostrando a Eduardo. Ele analisou as fotos, percebendo indícios de montagem. É o trabalho de Ramiro. Ele quer quebrar sua confiança. Horas depois, Ramiro telefonou diretamente para Helena. "Gostou das lembranças?" Zombou. "Seu miserável!" Ela respondeu, tremendo. "Vai pagar por isso." "Pagar?" Riu. "Eu só quero um favor, afaste-se de Eduardo. Se fizer isso, as fotos somem. Caso contrário, estarão nos jornais amanhã." Helena desligou, desesperada. Eduardo a encontrou sentada no chão, chorando. "Ele quer me afastar de você", confessou. Eduardo a ergueu nos braços. "Então ele vai descobrir que escolheu o inimigo errado." Enquanto isso, Beatriz pressionava Ramiro. "Quero resultados. Eduardo está cada vez mais ao lado dela." "Calma", respondeu ele. "Hoje plantei algo que pode destruí-la. Mas prepare-se, quando cair, a ruína será completa." No entanto, algo inesperado aconteceu. Clara encontrou um dos recortes espalhados no escritório de Ramiro que mostrava o ex-marido de Helena com uma mulher misteriosa ao lado. Helena, ao ver a foto, arregalou os olhos. "Essa mulher é Beatriz." Eduardo sorriu com determinação. "Então é hora de trazer a verdade à luz." O salão principal da mansão Monteiro estava preparado para um grande jantar de negócios. Empresários, políticos e figuras influentes enchiam o ambiente de risadas contidas e comentários sussurrados. Helena, embora nervosa, decidiu que aquela noite seria o momento de virar o jogo. Ao lado de Eduardo, ela mantinha o olhar firme. "É agora ou nunca", murmurou para si mesma. No meio do jantar, Beatriz levantou-se com sua taça de vinho. "Permitam-me fazer um brinde", disse, sorrindo de forma calculada. "Ao nosso querido Eduardo, sempre tão sábio em suas escolhas, mesmo quando estão, digamos, envoltas em segredos." Os convidados se entreolharam, intrigados. Helena se ergueu, encarando Beatriz de frente. "Se é de segredos que fala, então vamos revelar todos de uma vez." Um murmúrio percorreu o salão. Eduardo assentiu, dando-lhe coragem. Helena abriu a bolsa e exibiu o documento que encontrara, o contrato que ligava Beatriz ao seu ex-marido. "Aqui está a prova de que Beatriz não só conhecia o homem que destruiu minha vida, como também o financiava anos antes." Os olhares se voltaram para Beatriz, que tentou manter a calma. "Isso é uma calúnia", disse, fingindo indignação. "Esse papel não significa nada." Antes que alguém pudesse reagir, as portas se abriram. Ramiro entrou, com passos lentos e um sorriso sombrio. "Posso confirmar que Helena não é tão inocente quanto parece", disse, erguendo uma pasta. "Aqui estão fotos e documentos que a ligam diretamente ao criminoso." Beatriz sorriu, triunfante. "Viu só, Eduardo? Eu disse que ela não era confiável." Eduardo tomou a pasta das mãos de Ramiro e folheou os papéis. "Isso parece convincente", comentou em voz alta, fazendo o salão prender a respiração. "Mas há um problema." Ele jogou a pasta sobre a mesa, exibindo as imagens falsas. "Essas fotos foram manipuladas. E temos uma testemunha ocular que pode provar a ligação entre Beatriz e Ramiro." Nesse momento, Dona Celina entrou com passos firmes. "Eu vi quando Beatriz entregou o dinheiro a esse homem no jardim da mansão."
declarou, apontando para Ramiro. Um silêncio tenso dominou o salão. Beatriz empalideceu, e Ramiro tentou disfarçar. Mentira! Gritou. Ela está inventando. Mas Eduardo já havia chamado 2 seguranças, que se aproximaram rapidamente. Leve-o daqui. Ordenou. Ramiro resistiu, mas foi arrastado para fora. Antes de sair, gritou para Helena. Isso não acabou. Eu ainda tenho mais cartas na manga. Beatriz, em desespero, tentou se recompor. Eduardo, você não pode acreditar nessas acusações ridículas. Ele a encarou com frieza. Já não acredito em nada que venha de você. Helena respirou fundo, sentindo a Vitória se aproximar, mas no fundo sabia que a ameaça ainda não estava completamente afastada. A mansão estava em silêncio depois do escândalo no jantar. Os convidados haviam ido embora, mas as palavras de Ramiro ainda ecoavam na mente de todos. Eu ainda tenho mais cartas na manga. Eduardo permaneceu ao lado de Helena, acariciando sua mão. Agora todos sabem quem Beatriz realmente é. Mas Ramiro, ela murmurou, ele não desiste tão fácil. Enquanto isso, em uma cela provisória, Ramiro sorria. Um cúmplice aproximou-se e entregou-lhe um envelope escondido. Aqui está, como pediu. Ramiro abriu e contemplou um dossiê. Se isso cair nas mãos certas, Eduardo vai pensar 2 vezes antes de confiar em Helena. Na manhã seguinte, um repórter apareceu na entrada da mansão, com um envelope endereçado a Eduardo. Dentro, havia cópias de documentos bancários mostrando depósitos misteriosos feitos em uma conta no exterior, em nome de Helena. Eduardo, surpreso, encarou-a. Helena, o que é isso? Ela pegou os papéis, tremendo. Eu nunca vi essa conta na minha vida. Isso é outra armação. Beatriz, que ainda estava hospedada em um quarto afastado, fez questão de aparecer naquele instante. Quer mesmo que ele acredite nisso, Helena? Até eu já ouvi falar dessa conta. Eduardo respirou fundo, dividido. Seu coração dizia para confiar em Helena, mas os documentos pareciam oficiais demais. Se for mentira, vamos provar. Disse, com firmeza. Mas preciso que seja sincera comigo em tudo. Helena olhou nos olhos, lágrimas escorrendo. Eduardo, eu juro pela vida da minha filha, nunca tive ligação com esse dinheiro. Enquanto os dois se abraçavam, Dona Celina correu até eles com um bilhete que havia encontrado escondido no quarto de Beatriz. Achei isso atrás da cabeceira. O bilhete dizia: Ramiro, os depósitos devem estar prontos antes do confronto. Helena precisa cair. Assinado, B. Eduardo fechou os olhos, tomado pela fúria. Então é isso. Beatriz tentou me enganar até o fim. Mas, antes que pudessem agir, a campainha soou novamente. 2 policiais estavam na porta. Temos um mandado para levar Helena Monteiro sob custódia. Helena ficou paralisada. Eduardo, indignado, avançou. Isso é um absurdo. O policial respondeu. As provas foram entregues anonimamente. Enquanto Helena era levada, Beatriz sorria de canto, acreditando ter vencido. Mas Eduardo segurou a mão de Helena até o último instante. Confie em mim. Eu vou tirá-la dessa. E, no fundo da cela, Ramiro ria baixinho, certo de que sua última cartada tinha sido lançada. A noite caía pesada sobre a cidade. Na delegacia, Helena permanecia em uma cela fria, abraçada a si mesma. Seus pensamentos giravam em torno de Clara, que perguntava pela mãe sem entender o que estava acontecendo. Eduardo não descansava. Movia céus e terras para provar a inocência dela. Ao lado de Dona Celina, revisava cada documento, cada detalhe. Precisamos de algo incontestável. Disse, a voz firme. Foi então que Celina lembrou-se do bilhete de Beatriz. Se conseguirmos que um perito confirme a caligrafia dela, teremos a prova final. Na mesma noite, Beatriz entrou sorrateiramente na cela de Ramiro para comemorar. Você conseguiu. Helena está destruída. Ramiro, porém,
riu de forma estranha. Ingênua. Eu nunca trabalhei só para você. Sempre trabalhei para mim. Ele mostrou outro envelope. Aqui está a verdadeira bomba, registros que ligam você a negócios ilícitos. Se eu cair, você cai comigo. Beatriz perdeu a cor. Seu desgraçado! Você me enganou! Ramiro se aproximou, ameaçador. Não se preocupe, querida. Amanhã todos vão saber quem realmente é Beatriz Monteiro. Mas o que ele não sabia era que Eduardo, acompanhado por um investigador particular, havia escutado toda a conversa escondido. Na manhã seguinte, diante do juiz, Ramiro foi apresentado como testemunha. Ele tentou acusar Helena mais uma vez, mas Eduardo entregou os registros de áudio que provavam a conspiração. Aqui está a prova de que Ramiro e Beatriz forjaram todas as acusações contra Helena. Declarou com voz firme. O juiz analisou os documentos e fitou Beatriz, que tremia. Tem algo a dizer em sua defesa? Ela tentou falar, mas apenas lágrimas de raiva escorriam. Ramiro, percebendo que estava perdido, tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Helena foi libertada, correndo para os braços de Clara, que chorava de alegria. Eduardo a abraçou forte, prometendo nunca mais soltá-la. Acabou, meu amor. Você está livre. Beatriz, levada algemada, lançou um último olhar cheio de ódio. Isso não é o fim. Eduardo a encarou com frieza. Para você, Beatriz, é sim. Do lado de fora, o sol brilhava pela primeira vez depois de dias nublados. Helena respirou fundo, sentindo a paz que há muito lhe era negada. Eduardo beijou sua testa e sorriu. Agora podemos viver em paz, juntos. E, pela primeira vez, Helena acreditou que a felicidade estava ao seu alcance. Meses se passaram desde o dia em que Helena recuperou sua liberdade. A mansão Monteiro já não carregava a sombra do medo, mas sim o calor do riso e da esperança. Clara corria pelos jardins, agora repletos de flores que Helena mesma fazia questão de plantar. Eduardo observava de longe, um sorriso orgulhoso no rosto. Aproximou-se e envolveu Helena pela cintura. Olhe só nossa pequena, finalmente ela pode brincar sem medo. Helena apoiou a cabeça em seu ombro. E eu posso respirar em paz. Ramiro, condenado, jamais voltaria a atormentá-los. Beatriz, por sua vez, tentava se adaptar à nova vida longe dos luxos que tanto amava, pagando por cada uma de suas escolhas. No entanto, Helena não guardava mais rancor. O passado tentou nos destruir, Eduardo, mas no fim, só nos tornou mais fortes. Ele a beijou com doçura. E agora temos o futuro inteiro para escrever juntos. Clara correu até eles, rindo, e os abraçou. Mamãe, papai, vamos brincar? Helena olhou para Eduardo, emocionada. Sim, meu amor. Agora teremos todo o tempo do mundo. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de dourado, Helena percebeu que aquela não era apenas a vitória contra seus inimigos. Era o recomeço de uma vida onde, finalmente, o amor havia triunfado.